Olá, respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram, onde a questão era uma tampa de reservatório. Ela possuía essas vigas em azul claro e um pilar central. Foi adicionado, porque as vigas estavam falhando, essas vigas de reforço adicionais. Então foi feita uma viga transversal aqui, né, entre cada uma das vigas existentes. Então uma viga apoiada nessas vigas aqui e foi adicionada uma terceira viga aqui para reduzir o espaçamento aqui tecnicamente dos apoios. A pergunta é, fazendo esse reforço em amarelo, qual vai ser a redução de momento fletor nas vigas em azul claro? Ok? Tá? Onde a gente tem 4 opções aqui. E as opções são em torno de 50% por dobrar a quantia de vigas, em torno de 25%, porque as vigas novas têm só metade do comprimento, então vai ser só metade, em torno de 33%, porque vai ser baseado na área de influência, ou menos de 10%, porque as vigas antigas suportam as novas. A gente teve uma distribuição aqui bem aleatória, não teve nenhuma resposta principal, até que no resultado foi 34, aqui mas tive que responder 32, então ficou meio que espalhado essas respostas. E isso é uma questão que você vai dizer, eu tenho que abrir o software e apertar o botão para conseguir descobrir. Não. E eu vou provar isso aqui que você não precisa fazer isso. Mas a questão é, vamos lá. Como que seria, se eu for abrir um software e apertar o botão, qual que seria a questão? Vamos lá. Esse é o modelo da nossa viga original. Eu coloquei uma carga aleatória só para demonstrar o conceito. Tá? Porque a carga não importa, o conceito vai ser o mesmo, ó, tá? Onde digamos, a carga começa em 2 e termina em 0, porque a área de influência vai reduzindo conforme vai chegando perto do meio, né? Mas seria essa carga aqui. E aqui em cima eu fiz a mesma coisa, só que eu quebrei a carga pela metade, para 1, onde tinha 2, para 0,5 tinha 1, e coloquei uma outra carga. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui nesse modelo, nessa viga aqui, vai ser isso aqui, ó. Tá? Se eu for pegar essa viga aqui em azul claro, qual que vai ser a largura de influência? Vai ser daqui até aqui, chegando aqui, né? Ela vai ter toda essa largura de influência. Tá? Então, o que vai acontecer é que vai ser essa largura de influência aqui, certo? Tá? Por isso que ela carga triangular sem triangular. Tá? Mas a questão é, e aqui a carga que essa viga deixou de pegar, está vindo para outra viga secundária. E essa viga secundária apoia numa viga que apoia nessa, então eu coloquei essa barra aqui, ó, com uma representação, né? Que a carga que essa viga chega do lado interno aqui, ó, vai vir para cá, e a carga que essa viga chega vai vir para cá, vai vir metade da carga dessa viga, metade da carga dessa viga, então é igual a carga de uma viga, ok? Então esse seria o conceito base. O que vai acontecer aqui? Tá? Se for precisar apertar o botão para descobrir, o que vai acontecer? Só vou rodar a estrutura aqui para demonstrar, mas a questão é, a gente vai ver que a diferença em momentos vai ser mínima. Por quê? Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte, bom, daqui em diante o diagrama de grupo livre é o mesmo. Tá? Então daqui para a direita o diagrama de grupo livre é o mesmo. O que vai acontecer é o seguinte, aqui eu vou ter um momento fletor de 12,5, certo? Aqui eu também vou ter 12,5 daqui para a direita. A única diferença é que agora, aqui na esquerda, esse momento fletor vai ser reduzido levemente. Tá? Porque aqui eu vou ter um momento de 12,83. Tá? E esse é um conceito de momento fletor global. Então eu fui de 12,83 para 12,5. Teve uma redução muito pequena. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Tá? Isso aqui é uma viga sobre viga. Tá? E aqui que é o conceito prático. Tá? Viga sobre viga não ajuda no global. Essa é uma regra geral. Tá? O momento fletor máximo está no ponto 4,25. Ok? Tá? Então o que essa viga está fazendo? Tá? E esse é o conceito que se você souber, você não precisava ter apertado o botão. Essa é a resposta óbvia. Tá? Mas vamos lá. Coloquei esse nó adicional aqui, né, bem no 4,25. Tá? Esse nó tem alguma função? É só para entender o conceito. Tá? Mas vamos lá. O momento fletor que eu tenho aqui vai ser o quê? Aqui, bem nesse ponto, eu tenho 12,83. Aqui também. Quer ver aqui, ó? Porque aqui eu tenho 11,727, então tem 12,83, mas eu tenho. Por quê? Porque 12,33 menos 11,727 vai resultar em 1,103, que é o que eu tenho aqui, 1,102, ok? Ficou 3 casas depois da vírgula, é só arredondamento. Tá? Então o que aconteceu é que o momento fletor global continua o mesmo. A única diferença é que eu consegui mandar um pouquinho do momento para a viga adicional, tá? Mas é viga sobre viga, tá? E o conceito que você tem que entender
numa equação dessas é o quê? Viga sobre viga não auxiliando o global da obra, ok? Se eu tenho uma viga falhando, eu vou adicionar uma outra viga apoiando nessa viga que está falhando? Não. Tá? Então isso aqui não é não é uma solução. Tá? Se essa estrutura está falhando, isso aqui não é uma solução. Por quê? Porque vai aumentar. Tá? E eu fiz o mesmo modelo aqui também em 3D, para quem gosta. Quando 3D está mais bonitinho, daí a estrutura fica melhor? Não, vai ser a mesma coisa. Tá? Então aqui eu fiz um outro modelo. O que aconteceu aqui, inclusive, ó, foi o seguinte. Tá? Essa estrutura aqui, ó, tá todos os vigas falhando, tudo mais, ok? 127%. Não é questão quanto que ela está falhando, a questão é, está falhando 127%. Adicionado às vigas secundárias e tudo mais, ok, elas podem estar passando, mas essa aqui inclusive piorou, né? E ela piorou mesmo tendo aquela mesma questão da redução de carga, ok? Tá, a gente teve redução de carga aqui igual, tá? E ela piorou. Por quê? E na verdade ela está com mais 127 agora, ela foi para 130. Por que aumentou? Porque se é uma redução de menos de 10%, correto? Mas essa peça aqui teve um peso, ela tem um peso também. Então, na verdade, o peso de uma viga adicional vai ser mais do que ela vai ajudar. Tá? E qual que é a regra final aqui que você tem que entender, tá, para evitar erros? Isso aqui é uma questão base de estática, questão de momento global. Tá? A gente tem vídeos no canal sobre o momento global. Se você pesquisar em engenheiro estrutural, momento global que vai aparecer. Mas a questão é, viga sobre viga não auxilia em praticamente nada no global da estrutura. Ok? Algumas vezes é necessário, tá? Mas não vai auxiliar. Ela vai ser uma questão que, se eu tenho uma viga sobre viga, a viga que está suportando a viga sobre viga que é a viga que importa. A viga sobre viga vai ajudar a enviar mais carga para a viga que está suportando a viga sobre viga. Ok? Então a regra base é o quê? Viga sobre viga não é solução. Tá? Se aqui chega, você fala, eu estou buscando uma solução. Qual? Entupir de viga sobre viga? Ok, é apertador de botão, não tem noção nenhuma de estruturas. Ok? O momento flotando dessas vigas aqui vai ser praticamente a mesma coisa. Pode reduzir mínima coisa se não fosse considerar o peso das peças. Considerando o peso das peças, vai piorar mais do que vai ajudar. Ok? Tá? Então, a resposta correta, com 34% dos votos, é que menos de 10%, a vantagem vai ser menos de 10%, porque as vigas antigas suportam as novas. Ok? Então, se o meu objetivo é reduzir a carga das vigas antigas, não é essa a solução. Ok? Tem outras soluções? Com certeza tem. O que eu poderia ter feito é prolongado as vigas aqui até o final. Ok? Tá? Mas essa ideia aqui, que você vê muitas vezes de eu vou parar no meio aqui para gerar uma viga sobre viga como solução. Não. Se for fazer isso aqui, e eu vi muito projeto reservatório feitos aqui, porque eu vou economizar comprimento de viga. Pode até economizar um pouquinho de comprimento de viga, mas vai ter uma estrutura muito pior, vai ter uma estrutura muito mais cara. Por quê? Porque você está eliminando um elemento que poderia chegar a um pilar para gerar carga entre a viga. Você está fazendo uma viga que poderia ser um elemento portante global da obra em um elemento secundário só para transição de cargas para as vigas que realmente importam, que são as que chegam em pilares e apoios internos. Externos e internos. Tá? Então, a resposta, para quem sabe, a questão básica de viga sobre viga não é uma coisa para você sair fazendo torta direito, seria óbvio, mas a resposta foi 34% de acerto. Ok? Então, tá com um projeto. Você pensar, vou fazer viga sobre viga? Pode ter certeza, você não está fazendo uma questão de uma utilização estrutural. Às vezes pode ser necessário, ok? Às vezes pode ser, em algum caso, que você tem que fazer, mas é errado. Ok? É uma coisa que não ajuda na obra. Ok? Eu costumo dizer que o DIU, né, viga sobre viga, é tipo acelerar o carro um pouco acima do limite de velocidade. Tá? 5 km a mais, ok. Agora, fazer 15 vigas sobre vigas, colocar 100 km a mais, aí não. Tá? Então, a questão é uma viga sobre viga, uma outra viga. Eu sei que estou perdendo um pouquinho a obra, mas eu consigo resolver uma estrutura complexa. Agora, entupir de viga sobre viga num modelo é só quando você quer apertar o botão torto e direito e não se importa com a economia, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima aula.